Saudações, amigos e amigas, aqui no nosso canal do Futuro e Procuradorias. Primeiro peço para você, joga o like, se inscreve no canal, para que a gente possa trazer mais vídeos aí, para que você possa desenvolver o seu estudo e conversar um pouquinho com a gente acerca desses grandes temas do direito público. E o nosso tema de hoje é a necessidade de motivação ou não no ato de dispensa de empregados em empresas estatais. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre esse tema recentemente e a gente vai trazer aqui um apanhado, geral para que vocês possam desenvolver as ideias de vocês. Então vamos lá. A primeira questão de estudo é verificar se os empregados públicos eles gozam de estabilidade ou não. Eu falo isso porque existe a súmula 390 do TST e muitas vezes os alunos eles me perguntam, eles ficam com alguma dúvida acerca da redação literal dela. O que é que diz o inciso primeiro? O servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição de 88. Guarda aí que a gente vai conversar sobre esse item primeiro. Como o nosso tema aqui é sobre dispensa de empregados em empresas estatais, a gente está muito mais aqui para analisar o inciso 2, que diz: ao empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41. Mas beleza, primeiro vamos tecer algumas considerações acerca desse inciso primeiro e depois a gente passa para tratar dos empregados do inciso segundo. Vamos lá, esse inciso primeiro, pessoal, ele foi produzido, editado aí na redação anterior do artigo 41 da Constituição da República, antes da emenda constitucional 19 de 98. Então, houve uma alteração do artigo 41, que previa que gozariam de estabilidade os servidores, após ali o prazo de 2 anos. Foi modificado esse prazo, esse prazo passou para 3 anos, e ainda assim passou a restringir a estabilidade aos servidores ocupantes de cargo efetivo. E qual é a consequência disso, então? A consequência disso é que o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme para dizer o quê? Que apenas aqueles empregados públicos admitidos antes da emenda constitucional 19 de 98, que alterou o artigo 41 da Constituição da República, apenas esses, caso tenham cumprido os requisitos, é que vão gozar de estabilidade. Aqui diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Então veja, empregados públicos em geral, seja de empresas estatais, seja da administração pública direta, autárquica ou fundacional, eles não gozam de estabilidade, ressalvados aqueles admitidos antes da emenda constitucional 19 de 98, conforme diz aqui o Supremo, os empregados públicos aprovados em concurso público e tenham cumprido o estágio probatório antes do advento da referida emenda 19 de 98, pouco importa o regime jurídico adotado, esses terão sim estabilidade. Então, ponto fixado, empregados públicos não gozam de estabilidade. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ele tem aqui um entendimento acerca dos empregados das empresas estatais. O que é que ele diz? A despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Então vejam que o dispositivo em questão ele não fala em estabilidade e muito menos ainda ele fala em motivação. Então nem tem estabilidade e pode ser demitido imotivadamente. E aí esse tema, o próximo inciso, eu vou botar para vocês, ele trata da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que tem ali um regime diferenciado. Mas veja que, como regra, o TST, por meio do SOJ, ele consagra que o ato de dispensa desses empregados não precisaria de ato motivado. Para não dizer que não falei das flores, está aqui. A validade do ato de despedido do empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária, execução por precatória, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Então vejam que eles observaram, devido ao tipo de atuação dela, um influxo das normas do regime jurídico de direito público e aplicaram aí, vamos dizer, o pacote completo, o que incluiu a necessidade de motivação referente ao ato de dispensa dos seus servidores, o que, por sua vez, não foi garantido às demais empresas estatais. Legal, vamos avançando aqui. Só que aí chegou o tema ao Supremo Tribunal Federal
que julgou o RS 589998, que é aquele que nós estamos analisando, basicamente é o objeto aqui desse vídeo, né? Ele analisou aquilo e deixou a coisa um pouco confusa, né? O que é que decidiu o Supremo Tribunal Federal à época? Basicamente ele disse, olha, em atenção, no entanto, aos princípios, ele disse, esses empregados eles não gozam, não fazem jus à estabilidade, mas em atenção aos princípios da impessoalidade, isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se assim que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. Veja que a literalidade aí fala de empregados de empresas prestadoras de serviços públicos. Mas a verdade é que a interpretação dos tribunais acabou sendo bem mais ampla, e isso gerou uma grande celeuma na jurisprudência, porque muitos desses empregados de empresas estatais lato sensu, seja exploradoras de atividade econômica, seja prestadoras de serviços públicos, eles eram demitidos por ato imotivado e ajuizavam reclamações na Justiça do Trabalho, alegando que aquela dispensa teria sido nula, né, seria eivada de vício, tendo em vista a ausência de motivação, o que é um requisito aí para os atos, né, da administração pública. E por essa razão é que o tema voltou ao Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo RS 589998, foram aí apresentados embargos de declaração para dizer, e aí, como é que fica essa situação? É só para os Correios? É para todo mundo? É só para prestadores de serviços públicos? Vamos definir isso aí, porque o negócio está confuso aqui para a gente. Supremo Tribunal Federal foi adotou uma tese que ele próprio chamou aí de minimalista. O que ele disse? Ó, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados. Ponto. Vejam que ele restringiu aqui a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Mas aí é que entra aqui o nosso objeto aqui, né? A gente descer a segunda camada nesse vídeo. Veja que o Supremo Tribunal Federal, ele restringiu aos Correios, isso não há dúvida. Mas aí, e em relação às outras? Porque a gente sabe que a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade. Então, se a pessoa é admitida por concurso público, será que é justo que o seu hierarca simplesmente acorde um dia e resolve que aquela pessoa não deve mais trabalhar na empresa, vai lá e dispensa ela, todo aquele esforço, toda aquela impessoalidade que atendeu o seu ingresso, deveria, no fato aqui não dever ser, atender também o seu desligamento. E foi por isso que os ministros do Supremo, eles acabaram ali trazendo alguns argumentos, né, observando inteiro o teor do voto, que são de muita utilidade para a gente quando a gente vai analisar a questão. Esse voto ele foi originariamente, no julgamento do RE, proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele foi o relator, passando a relatoria aqui ao ministro Luiz Roberto Barroso nos embargos de declaração. O que é que ele ressalvou? Ele disse, olha, naquela época lá do RE, não foi fixada uma tese. Então a gente tem que fixar uma tese agora. E o problema aqui não é de cunho material, é de cunho formal, porque houve várias outras empresas aqui afetadas por essa decisão, elas não participaram, né? O que acontece é que elas estavam ali, muitas vezes os reclamantes, enfim, o próprio judiciário se utilizava daquele argumento da necessidade de motivação para considerar nulas aquelas dispensas realizadas sem a devida motivação, sendo que uma dispensa sem motivação ela estaria de acordo com a OJ 247 do STI1 do TST. A gente viu que ela dispensa esse ato de motivação. Então veja o que ele disse, olha, a expansão desses efeitos estaria em desacordo com o que estabelece o ordenamento jurídico. Então é necessário que a gente fixar uma tese mais restritiva por uma questão formal. O ministro Ricardo Lewandowski, aqui eu acho muito importante esse voto dele, ele diz, olha, de fato, eu acho que eu me estendi um pouco aqui no meu voto. Mas na época, todo mundo concordou comigo, aqui, ou pelo menos a maioria, que se você entra por concurso público, é preciso motivar. Lógico que aqui pode gerar um efeito sistêmico, se essa decisão for expandida para as demais empresas estatais, sobretudo em razão da OJ 247, então pode ser interessante aqui que nós restringamos o alcance da decisão. E assim foi fixada a tese que a gente está olhando, só em relação aos Correios. Mas aí é que entra. E aí? E em relação às outras? Em relação às outras, o Supremo disse, olha, a gente não vai se manifestar
porque elas não fizeram parte desse processo. A gente não está dizendo nem que sim, nem que não. Então vejam que aqui ficou em aberto. E aí é que é onde a gente trabalha. Se você tiver, por exemplo, numa prova objetiva, uma pergunta ali de bate-pronto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a tese está bonitinha lá, fixada em relação aos Correios. Mas se, por exemplo, você tiver que se manifestar de forma mais ampla, como, por exemplo, numa subjetiva, ou para descrever uma tese, algo do tipo, você tem várias normas, vários princípios aí para dizer que sim, é necessária motivação em relação a todas elas. Então vejam, aqui a gente trouxe para vocês o que em relação às demais não foi exatamente decidido, seria necessário um pronunciamento caso a caso. A doutrina é quase unânime para dizer, olha, precisa motivar, é ato de ingresso na administração pública. A administração pública, ela é eivada de impessoalidade. Os atos administrativos, eles devem ser motivados. Existe um dever geral de motivar os atos da administração pública, então a gente não poderia simplesmente concordar com a dispensa imotivada de um empregado de empresa estatal, o que não quer dizer que a gente está dizendo que ele tem estabilidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não tem estabilidade, mas tem que motivar os atos dele. Então vejam, aqui a gente acaba ficando com duas situações que são importantes aí de serem equilibradas, né? Primeiro, a tese do Supremo de fato restringiu aquele dever de motivar aos Correios. No entanto, se você tiver espaço para motivar a sua decisão, sua posição, lembre-se do dever geral, do ato de motivar, né, do ato de motivação daquelas decisões da administração pública, de maneira que é defensável, e isso é um posicionamento que eu defendo, por exemplo, que é necessário motivar em relação a todas as demais empresas estatais, não obstante, por exemplo, a OJ 247 da STI1 do TST, que fala que não precisa motivar. Então veja que existe um grande espaço para discussão e trabalho, e foi um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre isso. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.